Bares e outros locais de Belo Horizonte se adaptam para transmitir os últimos jogos do Mundial. Conheça as pessoas que não dão a mínima para a Copa do Mundo. E ainda hoje, as novidades nas redes sociais. É agora no Portão C. Olá! Belo Horizonte é uma das cidades sede do Mundial 2014, mas para quem não pode ir ao Mineirão assistir a um dos jogos, bares e outros locais de Belo Horizonte se adaptam para receber os torcedores e transmitir as partidas. Em época de Copa do Mundo é difícil não acompanhar os jogos. E quando eles acontecem no quintal de casa, os esforços para não perder nenhuma partida são maiores ainda. Não é à toa que este shopping montou um telão bem na praça de alimentação. O local, que antes era de passagem, de lanches e almoços rápidos para quem trabalha, agora virou point para os torcedores. Um local diferente, agradável e dá para divertir bastante. O pessoal dá para poder estar lanchando durante o jogo, prestando atenção na galera mesmo, se divertindo, né? Chegou em todos os lugares, a Copa do Mundo está um sucesso. Até as pessoas que achavam que não ia funcionar, ficaram assim espantadas, porque o futebol é uma paixão mundial mesmo. Então é um momento que a gente observa as pessoas, vê para quem elas estão torcendo, né, a reação dos brasileiros, né, é um momento muito legal, muito gostoso e diferente, né? Se quem está no shopping pode assistir aos jogos, quem tem que viajar não fica de fora. Não importa se são viagens de negócios, turismo ou até mesmo para acompanhar os jogos da Copa. Quem espera o voo nas 12 cidades sede do evento não perde nada do Mundial. E conseguimos então levar para esses 12 aeroportos, numa parceria com a Caixa Econômica Federal, né? Está sendo possível manter e até agora a gente já tem cerca de mais de 200 mil pessoas passaram pelas fanzones de todo o Brasil. E no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, mais de 40 mil pessoas passaram pela fanzone. E aqui nessa área interativa, além de videogames e totó, os turistas também podem acompanhar tudo o que acontece na Copa do Mundo através da exibição dos jogos ao vivo. A fanzone oferece uma área de descanso para que você possa, entre um voo e o outro, aguardar o seu voo com tranquilidade, com segurança, com conforto, com jogos ao vivo, com internet gratuita, com vários pontos de carregamento de aparelho celular e também com a possibilidade de se divertir um pouquinho. Pode jogar aqui videogames de futebol, você pode jogar pebolim, você pode jogar futebol de botão e pode deitar, relaxar nos sofás. Chegar na fanzone é fácil. Além de sinalização por todo o aeroporto, o turista também conta com o auxílio da equipe de ajuda do local. E no terceiro andar, o turista se sente em casa e se diverte. Muito bacana mesmo, muito bacana. Estou aqui à espera do meu voo para Portugal. Tenho mais ou menos 3-4 horas e está um espaço muito bom. É muito bom poder assistir o jogo aqui e o restante do espaço também é muito bom. Ainda mais para quem tem que esperar muito tempo. Eu já tinha frequentado o aeroporto, mas esse espaço ainda não conhecia, não. Mas ficou muito bom, muito agradável para a gente ver o jogo. Foi uma medida muito boa que eles tomaram. E é bom que consegue ficar acompanhando a Copa mesmo viajando. Não tem dúvida, não tem dúvida. A Copa é importante. Com tantas opções para assistirem aos jogos, há quem não dê a mínima para a Copa do Mundo. O que será que essas pessoas fazem durante as partidas, hein? O assunto do momento é a Copa do Mundo. Milhares de pessoas comentam os jogos, vão aos estádios e festejam de alguma maneira o evento mundial que acontece no Brasil este ano. Mas em meio a uma multidão de corações apaixonados pelo esporte, tem os que não ligam para a Copa. Não assisto de jeito nenhum, nunca parei na frente de uma televisão para assistir um jogo de futebol, nem da seleção brasileira. Eu acho muito legal e tal ver o pessoal nessa empolgação toda, mas eu me atraí por outros esportes, por exemplo, eu pratico paraquedismo, bicicleta, rapel, mas futebol, não. Para esta socióloga, não torcer para a seleção pode gerar a sensação de não pertencimento ao grupo. Isso é tão forte, de fato, é tão constrangedor que quem não quer disso participar ou não quer participar disso da maneira que se espera que participe, pode se sentir também constrangido.
inclusive evitar as aglomerações, os grupos, com medo de sofrer alguma represália. Porém, Geraldo não considera o fato de não gostar de futebol como um problema. Ele aproveita as folgas que recebeu durante os Jogos do Brasil para realizar outras atividades que gosta. Se eu estou em casa, eu tenho uma oficinazinha lá no fundo, que eu gosto de mexer com meus aviãozinhos de controle remoto, essas coisas todas, com eletrônica. Eu estou lá fazendo minhas coisas, mas nunca parado na frente da televisão para assistir jogo. Vamos agora às novidades nas redes sociais. Quem está hoje na redação da TV UFMG é meu amigo Matheus Arvelos. Olá, Matheus. Olá, Pablo. As redes sociais estão mais do que movimentadas. Afinal de contas, hoje foi o dia de um jogo importante na Copa do Mundo, jogo aqui no Mineirão. Mas, enfim, já nós comentamos esse fato, um dia triste. Afinal de contas, o Brasil perdeu o jogo para a Alemanha. Mas antes, o assunto que mais bombou na internet ainda na parte da manhã foi em relação à demolição do viaduto que caiu sobre a Avenida Pedro I na última quinta-feira. E o nosso repórter Daniel de Matos traz as últimas informações. A demolição do viaduto Guerra dos Guararapes foi encerrada no início da tarde desta terça-feira. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte, o entulho está sendo enviado para um local de armazenagem de resíduos de construção civil. Após o término dos trabalhos, o local será vistoriado pela Sudecap, pela BH Trans e pela construtora Covan, responsável pelas obras. O objetivo é identificar possíveis danos na Avenida Pedro I, causados pela queda do viaduto e pelo uso das máquinas que demoliram a estrutura. Ainda não há previsão para que a via seja liberada. Já no início da tarde, os torcedores estavam felizes e esperançosos com o resultado positivo da partida que ocorreu agora há pouco. Tanto os brasileiros quanto os alemães. Alguns estavam já a caminho do Mineirão e nós aproveitamos para conversar com eles e saber das expectativas antes da partida. Será um grande jogo, um clima legal, agradável e com certeza a Alemanha vai ganhar. 3-0 Brasil. Acho que a gente ganha com certeza. Com certeza. E vou estar lá na final do Maracanã. Todos nós torcíamos muito por isso, mas infelizmente não aconteceu. O Brasil acaba de deixar a Copa do Mundo, ou pelo menos a grande final, pois acaba de perder para a Alemanha com um placar de 7-1. Foi uma derrota, mas enfim. No Facebook, os torcedores fizeram uma campanha logo na parte da manhã em favor do jogador Neymar. Eles estavam tentando incentivar as pessoas que vinham assistir o jogo no Mineirão para utilizarem as máscaras do craque em referência ao bom trabalho que ele teve aí durante este Mundial. Também vimos os jogadores da seleção brasileira que já chegaram ao Mineirão utilizando um boné com a hashtag Força Neymar, também em referência ao craque. E no Twitter, logo no início da tarde, a hashtag Eu Acredito Brasil rumo ao Hexa estava em segundo lugar nos Trending Topics. Bom, a festa infelizmente não durou muito. Logo no primeiro tempo, os torcedores brasileiros já começaram a se manifestar de maneira negativa na internet. Alguns se mostravam muito rebeldes aí em relação a esse massacre sofrido pela nossa seleção. Postaram que havíamos perdido um Neymar e ganhado 11 Freds, em referência ao atacante do Brasil, que infelizmente não mostrou um bom futebol durante esse Mundial. Outros que também estavam um pouco revoltados com a situação chegaram a postar a hashtag Partiu investir em educação porque futebol tá difícil. E nós também vimos pessoas que diziam que o sonho havia acabado. Os portais de notícias postaram antes do final do primeiro tempo que haviam alguns torcedores que já estavam deixando a FanFest lá no Expo Minas, e isso se repetiu também em outras festas na cidade, como por exemplo na Praça JK e também no Mineirão, onde infelizmente registramos brigas entre torcedores. Mas não foi apenas no Mineirão, infelizmente também registramos esta situação, essa cena na Savassi, onde inclusive a polícia teve que utilizar o gás lacrimogênio para poder dispersar os torcedores. Infelizmente a gente já prevê que esse seja um resultado, a derrota mais sofrida pelo Brasil, que já tinha passado pelo Maracanaço na Copa de 50, mas não tem problema, é vida que segue. Afinal de contas, estávamos todos muito felizes durante esse Mundial, as cidades se mostraram preparadas, enfim, a festa estava muito bonita. E como a vida continua e a Copa também, nós vamos agora saber dos horários dos próximos jogos do Mundial. Amanhã a decisão fica por conta de Holanda e Argentina, que se enfrentam na Arena São Paulo pelas semifinais da Copa. O jogo é às 5 da tarde.
O vencedor se encontra com a Alemanha na grande final no domingo, dia 13 de julho, às 4 da tarde no Maracanã, no Rio de Janeiro. E quem perder ainda disputa o terceiro lugar contra o Brasil no sábado 12 de julho, às 5 da tarde, no Estádio Nacional de Brasília. O Hexa vai ficando para 2018, mas vamos nos manter na torcida, afinal de contas, o Brasil disputa o terceiro lugar no próximo sábado. O Portão C de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Nós agradecemos a sua audiência. Até lá!